Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adam Amancio, sou beauty artist e colorista profissional e eu tô aqui para ajudar você, profissional cabeleireiro, iniciante ou não, a entregar a cor perfeita. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um assunto muito pertinente para quem trabalha com cor, que é entender de fato a ler um cabelo, tá? A ler o resultado desse cabelo. Só que para ler um cabelo, o profissional ele tem que entender alguns pontos principais de resultados. Se eu aplicar essa linha, essa técnica, qual o resultado que eu tenho no final das contas? Tem muito profissional que acaba se perdendo aí. Ou ele fica muito fechado ali no que ele já faz com frequência e ok, sabe que dá certo. Ou simplesmente ele tenta atingir esse resultado, mas esse resultado não é atingido. Por quê? Porque a leitura desse cabelo tá falha. Na maioria das vezes, o que acontece? Falta conhecimento, né, para o profissional entender que essa leitura ela é muito importante. Então, quando eu começo a ensinar isso para as alunas em sala de aula sobre mechas, eu sempre dou uma dica que eu acho que é uma dica muito importante. A partir do momento que você, profissional, começar a criar um diagnóstico e colocar ali o que você tem nesse cabelo e o que você quer atingir, a partir daí, você vai começar a identificar com muito mais facilidade o que você precisa aplicar para entregar esse resultado. Com o tempo, isso vai mudando. Por quê? Porque com o tempo você vai pegando mais experiência, você vai aplicando aquilo que você está fazendo ali o diagnóstico, você vai aplicando as suas técnicas e você vai criando uma forma de aprendizado. E aí vai chegar um momento em que você não vai precisar criar todo aquele diagnóstico. Vai ser muito natural. Então, em cima do papo que você estiver tendo com a sua cliente, você vai conseguir gerar esse diagnóstico e entender o que vai ser melhor eu fazer neste caso que está na minha cadeira. Isso faz parte da entrega de cor perfeita. A leitura do processo que é feito para conquistar um resultado, ela é muito importante. Só que ela só vai acontecer a partir do momento que você, profissional, entender que é e o resultado disso. E como você vai aprender isso? Treinando. Eu sempre falo que o aprendizado ele é eficaz quando você aprende e aplica. Quando você só aprende e não faz a aplicação do que você está aprendendo, fica falho. Porque se só está aprendendo e não está aplicando. Tem que ser junto as duas coisas. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e você entende que falta esse conhecimento no seu dia a dia, que falta esse conhecimento no seu profissional, então você vai absorver as informações que tem nesse vídeo e vai começar a aplicar isso. Pode ser de forma muito lenta, não tem problema, mas aplique, não tenha medo. Então, muito bem, dentro das ideias de mechas que a gente acaba desenvolvendo e acaba vendo aí os resultados, principalmente nos Instagrams e tudo mais, é possível a gente fazer uma leitura dessas mechas. Então, são pontos que depois que você começa a prestar atenção, são pontos básicos, mas são pontos que faz total diferença. E essa total diferença é o que vai fazer você entregar esse resultado de forma perfeita. Por quê? Porque a cliente, ela chega para você e ela fala, olha, eu quero esse resultado aqui, ou algo próximo disso aqui. Aí você, profissional, tem que entender o que tem nessa foto, tá? Então, esse cabelo, ele tem pontas mais claras? Esse cabelo, essas pontas mais claras, elas são sem contraste, com pouco contraste, ou elas são com contraste, tá? Aqui até se encaixa também com muito contraste. O que é o contraste neste caso aqui? É quando eu tenho parte clara e parte mais escura. Essa parte clara é o que eu vou criar. Essa parte escura é o que eu tenho de natural ou fundo, certo? Então, por exemplo, eu tenho um cabelo que ele é um 5, tá? Então, eu tenho um cabelo castanho claro. Esse castanho claro, ele é o contraste, tá? E eu vou criar, em cima do 5, eu vou criar um loiro. Então, o meu loiro vai ser um 9, uma altura de tom 9, ou seja, louro claríssimo. Então, eu tenho parte clara e parte escura, né? Parte clara, parte escura.
A parte clara é o que eu vou criar. O escuro eu também posso criar, mas vamos colocar como um cabelo que já está nessa altura de tom, certo? Então, sempre que eu falar sobre contraste, eu estou falando sobre o escuro e o claro, ok? Em um cabelo com mechas, eu posso ter um cabelo sem contraste, né? As pontas mais claras. Esse é o desejo da cliente, tá? Desejo da cliente, ó. O desejo da cliente é pontas mais claras. Essas pontas, elas podem ser sem contraste nenhum, ou seja, eu vou olhar para esse cabelo e todas as pontas vão estar mais claras. Ela pode querer nesse resultado com um pouco contraste, ou seja, eu vou olhar para esse cabelo, eu vou ter mais pontas claras do que pontas mais escuras. Eu tenho sim alguns fios mais escuros, mas a maior quantidade é claro. Eu posso ter com contraste. Então eu tenho metade, metade, tá? Eu tenho um equilíbrio aí entre as duas cores. Então eu tenho parte escura, mas eu também tenho parte clara. Isso significa que eu tenho metade, metade. Ou eu tenho com muito contraste, ou seja, as pontas, ela quer as pontas mais claras, mas ela quer com muito contraste. Então, eu vou deixar mais cabelo escuro do que cabelo claro. O cabelo claro, obviamente, vai ser bem claro, na altura de 9, mas eu tenho mais cabelos naturais, ou na altura aqui de um 5, pode ser colorido, mas eu tenho esse contraste. Vocês estão entendendo como que a gente consegue? Isso aqui é só nas pontas, tá? Só ponta. Como que a gente consegue definir isso aqui melhor? Vai ter cliente que ela vai falar pra você assim: como assim contraste? Como assim? E aí você vai ter que explicar. Você pode explicar de diversas formas. Você pode explicar com uma foto, você pode explicar verbalizando mesmo, falando da forma que eu tô falando aqui pra vocês agora. Essa questão de escuro e claro, tá? É muito importante isso aqui. Muito importante. Conforme você vai decifrando e definindo isso aqui junto com a cliente, você vai conseguir realmente entregar o que ela quer. Porque às vezes a cliente chega para você e fala: eu quero fazer mechas. Antigamente, nós tínhamos ali uma receita, né? Eu quero fazer mechas, então eu vou fazer mechas aqui, vou costurar e beleza. Hoje já não é mais assim que funciona. Hoje nós trabalhamos em cima da criatividade, em cima do que a cliente quer, né? E que o profissional também quer entregar. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Parece ser muito longo esse papo, mas não é muito longo. Isso aqui a gente faz em questões de minutos com a cliente. Por que que é importante? Porque se a minha cliente, ela quer as pontas mais claras e ela quer com muito contraste, e ela chega pra mim e fala assim: eu quero pontas claras. O que que você vai entender nesse primeiro momento? Eu quero pontas claras. Então, você vai entregar pontas claras, ou seja, sem contraste nenhum. Quando, na verdade, ela quer as pontas dela clara, mas ela quer com contraste. E aí, se você entregar isso ao invés disso, ela não vai gostar. E o que pode acontecer? Algumas hipóteses, né? Ela pode voltar para você ter que refazer esse serviço, ou seja, você vai ter que criar aí algumas mechas inversas. Ela pode não gostar e não voltar. Ela pode também entender que você profissional não conseguiu atingir o resultado porque ela não se expressou direito, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Ela vai falar que você não foi legal, que você não foi um bom profissional, ok? Então tomem cuidado com essa leitura, isso aqui é muito importante, tá? Vocês começarem a entender o que essa cliente quer de resultado, ok? Então isso nas pontas. Mas e o resto do cabelo? Como que é? Como que funciona o resto do cabelo? Gente, da mesma forma. Como você vai querer esse comprimento, né? Eu quero esse comprimento também mais claro. Eu quero um comprimento, né? Comprimento do cabelo. Eu quero esse comprimento também mais claro. Mas como que é esse mais claro? Ele é o mais claro com contraste, sem contraste,
com médio contraste, né, com pouco contraste, eu quero esse comprimento com naturalidade, ou eu quero esse comprimento... Quando eu falo com naturalidade, não quer dizer que se a cliente não quiser com naturalidade, eu simplesmente vou descolorir aquela parte, eu vou criar a cor em cima daquela parte. Não, não é isso. Quando eu falo com naturalidade, é quando eu tenho um contraste envolvendo isso. Quando eu falo, eu quero mais intensidade nessa mecha, eu quero passar para vocês que ela quer que apareça essa mecha nesse outro tom. Pode ser descolorido ou num tom de coloração, combinado? Então tudo bem, nós vamos criar aqui o comprimento. Esse comprimento, eu quero ele mais claro? Ah, eu quero esse comprimento mais claro. Ok, mas você quer com naturalidade? Ou você quer esse comprimento mais intenso? Eu quero esse comprimento mais intenso. Então, o que eu posso trabalhar? Eu sei que eu posso trabalhar ele com mais intensidade. Eu posso entregar mais cor nesse comprimento, tá? Claro que o profissional vai ter que criar um equilíbrio em cima dessa leitura. Não dá para criar um cabelo que tem pontas com bastante contraste e comprimento com maior intensidade, porque daí não conversa, tá? Vou chegar nesse ponto já com vocês. Eu vou chegar nesse ponto já com vocês. Então, ó, o que acontece? Nós temos comprimento, ela quer mais claro, e aí, ela quer com naturalidade ou mais intenso? E aí, você profissional, tem que identificar isso para cliente. O que é com naturalidade e o que é mais intenso. A partir daqui, a gente vai descobrir o que a gente pode trabalhar aqui. Ah, eu quero um comprimento com maior naturalidade. Então, o que eu posso trabalhar aqui? Eu posso trabalhar as mechas costuradas e eriçadas, que vai dar um comprimento bem suave, bem sutil. Eu posso trabalhar aqui também transparência com intervalo. Tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo, como a gente pode criar esses movimentos nas mechas, tá? Eu falo mechas, mas a gente também consegue criar esses movimentos com cor, com coloração. Mas eu sempre vou falar de mechas porque o contraste é maior. Então, qual que é a ideia? A ideia é você criar uma leitura do que a sua cliente quer para você definir qual vai ser o melhor caminho e a melhor técnica a ser usada, tá? Então, se eu quero lá o meu comprimento, um comprimento mais sutil, eu posso trabalhar de diversas formas. Por exemplo, eu posso trabalhar uma mecha eriçada mais costura, por exemplo. Eu posso trabalhar uma mecha eriçada mais transparência. Eu posso trabalhar essa mecha de diversas formas. Aqui são duas formas que são as mais convencionais, mas eu posso trabalhar essa mecha de diversas formas. Eu posso trabalhar essa mecha eriçada mais transparência mais intervalo, tá? Quando eu falo intervalo, é porque eu deixo uma mecha do cabelo natural. Então, qual que é o sentido de entregar a cor perfeita? O sentido de entregar a cor perfeita é você entregar o resultado que a sua cliente espera. Quando você não entregar um resultado que ela nem espera, mas um resultado melhor ainda. E de que forma você vai entregar isso? Lendo o desejo dessa cliente, lendo o que ela está procurando. Depois do comprimento, nós temos ainda que definir raiz. Lembrando que raiz, normalmente a gente considera raiz pelo menos uns 4 dedos aqui, tá? Isso é considerado raiz. Então, como vai ser essa raiz? Essa cliente, ela quer essa raiz esfumada? Essa cliente, ela quer essa raiz com maior intensidade, ou ela quer essa raiz natural? Aqui eu coloquei 3 tipos, mas a gente pode criar outros tipos. Eu quero essa raiz contornada ou não? Eu quero essa raiz igual. O que seria o igual? Eu vou olhar para esse cabelo e eu vou ter um cabelo totalmente uniforme. Então, se eu olhar desse lado, é a mesma coisa que eu olhar desse lado, que eu olhar aqui em cima, que eu olhar por trás. Uma raiz contornada, isso quer dizer que eu vou ter um contorno nesse cabelo. Então, se eu olho a cliente de frente, eu tenho um contorno nessa região.
Se eu olho essa cliente de trás, eu vou ter um contorno também, mas esse contorno ele vai ficar por baixo, porque eu tenho cabelo tampando aqui. Isso quer dizer que a região central da cabeça, eu tenho menor intensidade, a região de contorno, que é essa região aqui, que pega a nuca, as têmporas e a parte frontal da franja, eu tenho um contorno mais marcado, tá? Eu quero essa raiz natural, eu quero manter a naturalidade da raiz. Eu quero essa raiz totalmente natural. Isso quer dizer que eu vou deixar um pedaço dessa raiz sem trabalhar. Eu vou trabalhar a partir aí de 3 dedos. Aí é você e o cliente que vai definir. Ah, mas não vai ficar com não vai ficar parecendo que esse cabelo, ele cresceu? Não. Isso só vai ficar se você não tiver acabamento, que é outro ponto que a gente vai conversar num próximo vídeo. Mas se você quiser deixar essa raiz natural, sem ter que apagar, sem ter que tonalizar. Por exemplo, é uma cliente que ela faz coloração a cada 30 dias. Talvez essa cliente ela não queira trabalhar a raiz dela, ela queira deixar essa raiz mais natural. São opções. Então, se ela optar por deixar natural, eu sei que aqui, ó, pelo menos 2 dedos eu não posso trabalhar. Eu quero essa raiz com intensidade. Lembrando, de novo, se eu tenho intensidade na raiz, eu tenho que ter intensidade no comprimento e intensidade também nas pontas. Não dá para ter intensidade na raiz e não ter intensidade nas pontas. O contrário dá. Mas a raiz com intensidade, se a cliente escolhe a raiz com intensidade, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela quer se sentir loira. Ela tem um cabelo lá número 5, mas ela quer se sentir loira. Isso quer dizer que eu preciso trabalhar com intensidade esse cabelo todo. Porque ela quer se olhar e se ver loira. Ela não quer ter contraste. Ah, mas não é melhor eu passar uma coloração? Depende do tom que a sua cliente deseja. Se ela deseja um tom que é um 9, um 10, né, que são loiros super claros, dependendo nesse momento aqui que a gente está tendo como exemplo, que ela tem uma raiz número 5, você vai conseguir sim com uma coloração, mas talvez não fique no reflexo, na nuance que ela gosta. Normalmente fica esse tom mais amarelado, falando de loiro, tá? Mas falando de descoloração, a gente consegue. Então ela quer se olhar e ela quer se ver loira. Isso quer dizer que eu tenho maior intensidade. Eu posso trabalhar com intensidade de raiz às pontas. Não, eu quero uma mecha esfumada. Como que eu vou criar essa mecha esfumada? Você vai criar as mechas e vai esfumar essa raiz. Esfumar uma raiz não é colorir um cabelo. Esfumar uma raiz é você dar acabamento para essas mechas. Eu, particularmente, gosto muito desse formato. Esse esfumado ele pode ser com intensidade e sem intensidade. Quem vai escolher isso é você, profissional, e sua cliente a partir do que ela deseja. O esfumado de raiz não é você pegar aqui a raiz, os 2 dedos de raiz ou 3 dedos de raiz e escurecer. Não é isso. Esfumar uma raiz é sombrear um cabelo, é dar acabamento para essas mechas. Não confundam esfumar com colorir um cabelo. Ah, minha cliente quer esfumado, então eu vou passar aqui um tom escuro e vou deixar ali para escurecer e tá tudo certo. Não é assim. Existe técnica para esfumar cabelo. Esfumado, por isso que já tem esse nome. Eu vou criar uma sombra, né? Eu vou criar uma transição de cor. Então eu vou ter sim a mecha que eu vou criar nessa raiz, mas eu vou ter um sombreado. Esfumada, sombreada. O sombreado, gente, o esfumar a raiz, ele se tornou muito comercial. Por quê? Porque quando eu crio mechas e crio essa sombra nessas mechas, eu dou naturalidade. Então eu posso trabalhar com intensidade, eu posso trabalhar com contorno, eu posso trabalhar com essa cabeça toda igual, mas eu posso esfumar e deixar esse cabelo com naturalidade. Então por isso que se tornou muito comercial. Muito bem, a ideia desse vídeo é falar para vocês que vocês podem tudo. Você, profissional que está vendo esse vídeo, você pode sim entregar muito para sua cliente. Porque a partir de agora, você vai começar a ter uma visão muito aberta sobre o que é reflexo, o que é mecha, o que é criar cor e entregar a cor perfeita, que é o desejo da sua cliente, quando você não entregar o que ela não está desejando, mas ela queria. Ela nem sabe o que ela queria, mas ela queria o resultado que você conseguiu captar dela num diagnóstico muito simples. Quando eu falo de intensidade, eu posso ter intensidade. O profissional que trabalha com cor, entender sobre intensidade de cor é muito importante,
para entrega de resultado também, tá? Então, quando eu falo sempre intensidade, ou é mais intensidade ou é menos intensidade. Vamos colocar em cima de um cabelo, que é lá o exemplo que eu dei no início. A cliente tem uma base 5, nós vamos trabalhar um loiro nesse cabelo. Esse loiro é um loiro muito claro, ou seja, a gente precisa atingir pelo menos aí um fundo de clareamento 9 para a gente ter um loiro claríssimo, correto? Muito bem. Essa minha cliente, ela tem aqui, ó, o cabelo, tá? Dela. E aí eu quero explicar para vocês a questão de intensidade. Se eu e a minha cliente, nós juntos definimos que a raiz, eu quero ter intensidade nessa raiz, eu tenho como objetivo trabalhar esse cabelo inteiro com intensidade. Eu não posso simplesmente trabalhar esse cabelo com intensidade nesse loiro mais claro na raiz e o restante eu não ter intensidade desse loiro, tá? Não posso simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Eu tenho uma intensidade na raiz e aí eu tenho pouca intensidade dessa nova cor no comprimento e ponta. Por quê? Comercialmente esse cabelo não é vendável, né? Não é interessante, né? Eu tenho um cabelo com uma raiz super clara e no comprimento e ponta eu tenho uma naturalidade nesses fios. Falando de um projeto de um cabelo comercial, dia a dia. Quando o cabelo tem uma pegada não comercial, ou seja, é um editorial, é um desfile, aí é outra história. Nós estamos falando sobre intensidade em cima de um cabelo comercial. Cabelo dia a dia, cabelo que nossa cliente vem procurar, tá? Então, se eu tenho intensidade na raiz, eu também tenho que ter intensidade no restante deste cabelo. Ou seja, esse cabelo ele tem que ter um equilíbrio. Eu não posso simplesmente trabalhar a raiz e esquecer do resto, esquecer do comprimento e ponta. Se eu e minha cliente, a gente define que este cabelo, ele não vai ter uma intensidade grande na raiz, ou seja, a raiz vai ter um caimento mais natural em relação à cor, então sim, nesse caso eu posso trabalhar a raiz com menor intensidade, o comprimento eu aumento essa intensidade e a ponta eu tenho intensidade máxima. Então, mais ou menos isso aqui. E aí eu vou juntar esses níveis de intensidade. Olha só que interessante que fica até num desenho, só pra gente ter uma ideia. Então eu tenho menor intensidade na raiz, intensidade média no comprimento e uma intensidade super forte nas pontas. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho raiz mais natural, comprimento eu aumento essa intensidade e ponta eu tenho só essa nova cor. Eu crio um equilíbrio de técnicas, um equilíbrio dessa cor. Muito bem. A intensidade, ela pode ser tanto, de novo, né? Tanto para um cabelo somente colorido para um cabelo descolorido. Intensidade é intensidade. Normalmente, quando a gente trabalha intensidade no cabelo, tanto na coloração e na descoloração, nós trabalhamos raiz, comprimento, pontas. Eu posso trabalhar na raiz menor intensidade, no comprimento média intensidade, nas pontas alta intensidade. Eu posso trabalhar média intensidade na raiz, alta intensidade no comprimento e alta intensidade nas pontas. Eu posso trabalhar menor intensidade no comprimento, alta intensidade nas pontas. Eu posso trabalhar menor intensidade no comprimento e menor intensidade nas pontas. Eu não posso trabalhar de jeito nenhum, alta intensidade na raiz, média intensidade no comprimento e menor intensidade nas pontas. Nunca eu trabalho isso daqui, porque nesse formato eu não tenho dentro de um cabelo comercial um cabelo equilibrado, uma cor equilibrada. Sempre, vocês podem reparar que os cabelos têm raiz mais escura, comprimento e pontas
mais claro. Por que que isso acontece? Porque nós criamos uma ação natural no fio, tá? Então eu tenho raiz mais escura, comprimento e ponta com um reflexo mais claro. A partir do momento que a gente começar a levar em consideração todo esse processo de fazer esse diagnóstico, de entender de fato o que que eu preciso, qual a minha intenção de resultado, a partir do momento que isso acontecer, seus resultados começam a mudar. É nítido isso. Nítido. Você vai pegar uma foto de um cabelo e você vai definir como está a raiz desse cabelo, como está o comprimento e como está as pontas desse cabelo. São 3 pilares. Esses 3 pilares vão colocar para você qual a melhor técnica que você deve trabalhar. Definir isso daqui, você vai definir qual a técnica que você vai fazer. Eu preciso de qual resultado para minha raiz, qual o resultado para o comprimento e qual o resultado para as pontas. Essa é a ideia. Começa a pensar nesse formato a partir de agora. Você vai ver uma cor e você vai começar a pensar como está a raiz, como está o comprimento e como está as pontas, qual técnica eu consigo atingir esse resultado. É uma transparência? É um eriçado? É uma transparência com eriçado? Como eu posso conseguir isso? Se eu tenho raiz mais natural, isso quer dizer que eu posso sim trabalhar um eriçado. Se eu tenho ponta com muita intensidade, eu também posso trabalhar um eriçado geral. Assim as coisas vão ficando mais claras para vocês. Eu acabei de fazer um atendimento de uma cliente e eu vou compartilhar com vocês esse atendimento que eu acho muito legal. É uma cliente que ela tem o cabelo numa base 4 e ela gosta desse cabelo bem claro. Então ela está acostumada a fazer mechas. Só que quando ela vai falar sobre as mechas, ela sempre fala como mechas. Mas o cabelo dela é praticamente global. Então ela tem um cabelo, ela gosta de se ver loiríssima, ela gosta de se ver da raiz à ponta loira. Mas quando ela senta na cadeira, ela fala que ela vai fazer mechas, que ela vai fazer luzes. Ela tá errada? Não, não tá. O que tem que ser feito nesse caso? Que é o que eu sempre faço. Conversar com ela e entender o que ela precisa. Atendi, fiz o atendimento dela, conversei com ela, apliquei no cabelo dela inteiro, no cabelo inteiro. E agora eu quero compartilhar com vocês um acontecimento comigo, um fato real que eu quero compartilhar com vocês sobre cor. Eu atendi uma cliente, ela veio por indicação, não é da mesma cidade que eu atendo, é de uma cidade vizinha, mas não é da mesma cidade. E ela chegou pra mim querendo fazer mechas, luzes, não mechas, luzes. Esse foi o pedido dela, eu quero fazer luzes. Conforme eu fui aplicando o diagnóstico nela, eu percebi que, na verdade, não era luzes. Na verdade, ela quer se sentir loira, extremamente loira. Ela quer o cabelo dela de raiz à ponta loiro. Ela se sente bem, ela gosta e é assim que ela quer. E aí, conversa vai, conversa vem, eu consegui fazer todo o diagnóstico, apliquei no cabelo dela mechas em transparência, bem finas, e muitas mechas em transparência, ela tem bastante cabelo, então o cabelo dela ficou todo cheio de papel. E aí, no decorrer do atendimento, ela falou assim, nossa, por que você faz desse formato? E aí eu expliquei pra ela que nesse formato eu conseguiria entregar o melhor resultado de uma forma mais natural, mas que ela ia se sentir bem e com o cabelo claro do jeito que ela gosta. Terminei o processo, ela super gostou do resultado e o tempo passou. Normalmente, quem tem esse tipo de cabelo, no máximo aguenta aí 3 meses, 4 meses, quando a pessoa consegue segurar bastante. Esse tempo passou, essa cliente, ela não voltou para retocar as mechas, ela voltou para fazer outras coisas, mas não voltou para retocar as mechas. Ok, passado um pouco mais de tempo, essa cliente voltou de novo. E adivinhem, ela veio fazer mechas, novamente. E aí que eu falo para vocês que quando a gente entrega o trabalho, a cliente pode não voltar, mas quando ela volta, você vai com certeza descobrir que você realmente entregou o resultado perfeito. Ela voltou, sentou na minha cadeira e ela falou, olha, eu não fiz com você da última vez, porque, né, ficou mais difícil pra mim, eu não moro aqui e tal. Eu me arrependi de não ter feito. Gostoso ouvir isso. Você, como profissional, ouvir isso de uma cliente é muito bom. Muito bom por quê? Porque você é o resultado do seu trabalho, é o resultado da sua entrega. E aí eu perguntei pra ela, por quê? O primeiro ponto é que não foi entregue o resultado que ela esperava. O segundo ponto é que a própria cliente percebeu que
a diferença de aplicação, a diferença da técnica, não ficou o resultado que ela queria. A qualidade do cabelo não ficou igual. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Estou compartilhando isso com vocês porque nem sempre que uma cliente não volta na sua cadeira, isso quer dizer que você não fez um bom trabalho. Às vezes são por outros motivos. Mas eu posso dizer para você que quando você entrega o resultado perfeito, que é o resultado que a cliente quer, uma vez ela volta. Eu quero compartilhar com vocês esse acontecimento porque ela saiu da minha cadeira mais uma vez super feliz com o resultado. Ela percebeu que há diferença entre um profissional e outro e ela percebeu que eu realmente consegui entregar o que ela queria. Eu consegui entregar o que ela queria simplesmente porque eu fiz um diagnóstico com ela e entendi o que ela queria. Porque se eu fosse simplesmente sentar lá na cadeira e ela ia falar, eu quero luzes, e eu ia fazer luzes e pronto, acabou. Então, o resultado da entrega de cor perfeita é você ir um pouco além do que ela tá falando. E é isso que a gente vai conseguir no decorrer do tempo aqui, tá certo? Então, muito obrigado pra quem tá assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha também esse vídeo. Me segue lá no Instagram, @adam_amancio, que lá eu posto diariamente um pouco do meu dia a dia dentro do salão. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e volto com o próximo vídeo logo mais. Tchau, tchau!